Oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe a presença especial da Vitória, de novo. E aí a gente vai falar sobre algo que mexeu muito com a gente algumas semanas atrás e ainda tem mexido. E a gente até agora tá sem acreditar que isso aconteceu. E a gente quer compartilhar isso com vocês, porque isso foi muito incrível. Algumas semanas atrás a gente tinha feito um vídeo falando sobre confiança em Deus, certo? E aí nesse vídeo a gente falou um pouco também sobre a nossa faculdade, que a gente estava um pouco ansiosa em questão do vestibular. E se vocês não viram esse vídeo, ele vai estar em algum lugar aqui na tela e na descrição do vídeo. Então a gente fala também um pouco sobre a nossa ansiedade, o quanto isso tomava muito da nossa cabeça e a gente começou a confiar em Deus, colocar tudo nas mãos dele. E agora a gente vai contar o que aconteceu. No dia 22 estava marcada a nossa prova em Campo Grande, no Colégio Adventista Campo Grandense, né, o CAC. Durante essas semanas que tinham ainda antes do dia da prova, a gente ainda estava trabalhando muito nessa questão de ansiedade. E a gente, não é mentira, a gente era bombardeadas por versículos sobre depositar tudo nas mãos de Deus, sobre orar, sobre jejuar, sobre que Deus tinha propósito para as nossas vidas. A gente foi tendo mais ânimo em continuar depositando, então até que as nossas conversas, que antes era tipo, nossa, eu tô muito ansiosa, começaram a ser tipo, não, vai dar tudo certo, relaxa, tá tudo certo. Se não for a vontade dele, tudo bem. Durante a viagem, estávamos eu, meu pai, a Vitória, a minha amiga Esther e meu amigo Vinícius. Todos nós, né, tirando meu pai, nós íamos fazer a prova no dia 22. Então, no dia 21, a gente saiu daqui de Corumbá, era depois do almoço, e a gente foi até Campo Grande pra ficar na casa da minha tia. Quando a gente chegou lá, a gente falou assim, vamos comer e tomar banho e dormir. Desde que a gente chegou lá em Campo Grande, a gente ficou no shopping até dar umas 10 horas da noite. Então, a gente... Foi umas 10 horas da a gente noite. chegou 10 horas, então a gente nem tomou banho, a gente só sentou no quarto onde eu, a Vitória e a Esther íamos dormir. Aí o Vinícius falou assim, gente, vamos fazer uma meditação de dormir? Mas tipo, não foi assim, a Vitória vai falar pra vocês. Até 4 horas da manhã, gente, não tá medindo, a gente ficou até 4 horas da manhã conversando sobre tudo. Só que foi uma conversa tão boa, sabe, que tipo, a gente nem viu o tempo passar. Foi tipo uma conversa que deixou a gente mais relaxado. E a gente acordou no outro dia, era 10 horas, e a nossa prova começava 1h, então a gente tinha que sair de casa meio-dia e pouco. Mesmo a gente dormindo em 5h30, assim, tipo, a gente tava muito descansado, sabe? Parecia que a gente tinha dormido a noite toda. A gente dormiu muito pouco, mas a gente tava tão descansado que acho que isso, assim, acalmou a gente. Tanto mentalmente como fisicamente, a gente tava muito calmo, muito tranquilo, foi muito gostoso. É como se a gente estivesse sentindo uma paz, assim, dentro da gente, sabe? A gente tava muito tranquilo. Foi algo surpreendente, assim, se a gente falando, talvez não pareça, mas, tipo, realmente foi isso que aconteceu. Aí a gente comeu, se despediu dos tios da Isa. E aí a gente pegou o carro e fomos até a escola onde queríamos fazer a prova. E a gente chegou, era 12h20 mais ou menos, a prova começava 1h, então a gente chegou bem antes. Não era só a gente que tava lá, sabe? Tipo, mais amigos nossos da nossa sala estavam lá. Então assim, tinha bastante gente representando o Corumbá, também tinha pessoas da sua igreja, tinha muitas pessoas lá. Então assim, a gente conhecia bastante gente, então a gente não se sentiu, tipo, nossa, onde que a gente tava num lugar desconhecido, foi super tranquilo. Aí a gente chegou, a gente meio que entrou pelos fundos da escola, então a gente já dava de cara pra sala de aula onde ia ser feita a prova. Então, como a prova começava 1h e não tinha ninguém ainda na sala, a gente ficou nos corredores. Então a gente sentou Esther, Vinícius, Vitória e eu. Acho que foi assim. Tinha um monte de pessoas também que estavam chegando, porque a gente chegou um pouco mais cedo que o pessoal. Porque aí depois ainda começou a chegar gente, aí ficou lá lotado de pessoas. E assim, eu lembro que eu sentei do lado de uma porta. Assim, era um corredor muito grande, cheio de portas, banheiros, bebedouros, mas eu sentei do lado de uma porta. Tá, a gente ficou conversando um pouco com o pessoal lá, perguntando os cursos deles e tal. E foi assim, agora, cara, 2 coisas aconteceram que a gente ficou, meu Deus! Então, antes da gente entrar na sala de aula, coisas incríveis aconteceram e a gente vai contar pra vocês. Como eu falei, eu tava do lado de uma porta. E saiu de lá uma professora, né, uniformizada, tudinho. E tipo assim, ela saiu e já veio em direção a nós 4 e apontou pra gente e falou assim, vocês já passaram. E aí a gente ficou tipo assim... Oi, moça, ela falou de um jeito. Aí ela começou a perguntar o que cada um queria fazer, cada curso. Aí eu falei, eu quero fazer jornalismo. Ela falou, eu quero fazer arte de TV, quero fazer música, quero fazer psicologia. E tipo, foi isso, a gente conversou um pouquinho. Ela falou que era professora de geografia.
E aí nisso ela falou assim, então tá bom, ó, vamos fazer a prova, vamos calma e tal. E saiu. E vocês já Tipo passaram. assim, ela falou com a gente e foi embora. Tipo, ela passou no corredor por todo mundo. Tinha, E acho ela que não gente, falou com mais ninguém, só tipo, com acho que nós. tinha gente que tava, que até estudava com ela, tipo, era aluno dela, não sei. Só que ela passou reto, tipo, ela passou, desceu as escadas e foi embora. E a gente ficou assim, quando ela saiu, a gente virou assim, tipo, nossa, tipo, Deus falou que a gente vai passar e a gente ficou tipo, a gente já passou e tal. Isso foi a primeira coisa que aconteceu. Aí acontece, nessa hora, depois que passou um tempinho, e eu falei assim, Isabela, vou lá ver se eu vou Se tem banheiro por É, aqui em procurar cima. aqui o banheiro. Aí ela falou assim, se você achar, me fala. É, Aí eu ela fui pro saiu. banheiro e esqueci de Tipo falar pra assim, Isabela. ela levantou e saiu e foi pro final do corredor. Nisso que ela foi pro banheiro, não deu nem 2 minutos, assim, saiu uma renca de gente. Tipo assim, esse corredor era grande. E no final do corredor tinha uma porta que dava, acho que pra outras salas, ou não sei o que tava. Sei Só lá, que acho que saiu lá deve ser um só os grupo. professores, né? Alguma não coisa sei. assim. Só sei que saiu muita gente de lá e foi, assim, pro nosso corredor. E aí o último cara que tava lá, assim, já tinha passado tudo. O último cara que tava vindo, ele veio também em direção a gente, né? E ele já chegou, tipo assim, ó. Foi muito engraçada a minha reação. Você devia estar ali pra ver. Tipo assim, ele já chegou assim, ó. O que você vai fazer? Aí ele olhou até que eu parei, assim, tipo, um segundo e fiquei, tipo assim... Que esse longo. Porque assim, quando a pessoa chega, ela costuma se apresentar ou falar alguma coisa. Então quando ele falou, eu demorei um pouco, aí eu, jornalismo, e apertei a mão dele, aí foi assim, com o Star Vinícius. E aí nisso a gente começou a conversar e a Vitória voltou, e ele fez isso também com ela. Foi, mas assim, na hora que eu vou sair do banheiro, eu vi que tinha um homem conversando com ele. Aí, quando a gente Ele tava lá voltou. conversando, ele voltou. Só que ele voltou e ele foi andando assim pra ir, tipo, saindo assim. Ele passou e ele Voltou. parou, olhou pra trás assim e voltou. Aí ele pegou e me cumprimentou igual ele fez com a Isa. Aí perguntou ele qual era o perguntou pra curso. mim qual era o meu curso e tal, e falou também que eu já passei. E aí ele contou quem ele era, o que ele fazia e conversou com a gente. Então ele tava ali pra falar sobre a comportagem. Pra quem não sabe, a comportagem é quando, assim, alunos ou pessoas mesmo que querem ganhar um dinheirinho extra vão pra um tal lugar, recebem livros e saem pela cidade vendendo, sabe? Tipo, batendo em porta, vendendo. As pessoas vendem livros Aí pra pagar o os lucro cursos, é, né? tipo assim, uma parte do dinheiro fica pra pessoa que vendeu e outra parte vai pra CVB, que dá os livros. Assim, você consegue ganhar um bom dinheiro. Esse dinheiro dá pra você pagar a sua faculdade, né? Porque a faculdade é particular, o internato também, porque ela é uma faculdade, né? Um campus que tem uma parte pra internato. E foi muito engraçado. E ele ficou, tipo, também só com a gente. Porque a prova ia começar, então tava... Já tinha muito mais gente do muito que mais no gente. começo, Então quando ele a gente conversou chegou. só com a gente lá, ficou lá. Era meio-dia e 50. Aí o cara lá que ia cuidar da sala falou assim, ó, vai dar o horário, vão no banheiro, vão beber água e vem pra sala. O cara queria E continuar ele, conversando com a ele gente. continuou conversando. E depois disso, eu percebi que foi muito bom ele ter ficado com a gente, porque a gente não ficou naquele estresse pré-prova, entendeu? A gente ficou conversando, então quando a gente viu, a gente já tava dentro da sala pra fazer a prova. Então a gente não teve aquele... Ficou tipo uma hora lá esperando. Entendeu? Então, tipo assim, Deus colocou tudinho pra ser tudo conforme a vontade dele, tudo em paz, sabe? Então foi muito interessante. Mas ainda não acabou, Mas gente. cara, os negócios não acabaram ainda, tem Acabou muita coisa ainda. pra contar pra vocês. A gente ficou esperando chegar um professor, eu acho que ele era professor de religião, ou era capelão, ou pastor, né, do colégio. Então a gente ficou esperando pra ele dar a oração, né, pra gente poder fazer a prova. Então a gente orou, e aí eu lembro que quando o cara terminou de orar, aí o professor que tava na sala, né, cuidando da sala, ele pegou o celular e mostrou a gente 1 hora em ponto. Mas aí, cara, eu demorei pra abrir a prova, porque eu tenho o costume de ficar lendo, sabe aquelas regrinhas que tem na primeira folha do caderno da prova? Instruções. Então a Vitória já tinha aberto já a prova, então eu tava lendo É porque ele ainda. falou assim, já podem abrir. É. Aí eu já fui abrir pra ver o tema da redação, né? A nossa preocupação não era tanto em relação às perguntas, porque, cara, foram 10 perguntas só. Nos anos anteriores eram 50, 30 e esse ano foi 10. Então pra gente a redação era algo muito importante. Então, Aí a gente, acontece, eu abri a folha, aí eu falei assim, meu Deus, não acredito que é esse tema, não acredito. e eu tava do lado dela na É, prova. ela tava do meu lado, eu falei assim, Isa, olha a prova. E eu nem tinha aberto Olha o ainda, tema aí da eu fui redação. passando assim. Aí, eu Isabela, fiquei- o que foi isso aqui? Aí, Quando eu vi, eu fiquei tipo, meu Deus, assim, eu fiquei tipo, acho que uns 1 minuto assim, parada. Isabela, eu vou chorar. Porque o primeiro tema era liberdade de expressão. Tudo bem, era um tema muito bom. Mas o segundo tema de redação era imigração e xenofobia. E eu lembro que nossa, assim, eu aquele fiquei, tema. eu vou chorar, a gente vai explicar o porquê. Durante esse bimestre, antes da prova, a nossa professora, Tatiana, trabalhou com a gente em sala sobre xenofobia.
Então ela passou como uma tarefa pra casa. E aí, caiu na prova, ela ainda colocou esse mesmo, porque ela coloca os temas que foram estudados em sala na prova de redação. E ela colocou de novo xenofobia. Então a gente tinha uma base muito grande. Além do que a gente estudou tipo, vários, antes da gente fazer as redações, então a gente estava estudando sobre isso. E aí, então, quando a gente fez a tarefa, foi muito fácil. E quando a gente foi fazer a prova, que dos temas que ela escolheu foi a xenofobia, então pra gente foi muito fácil fazer aquela prova. E então a gente tava super boa. E aí eu lembro, gente, que eu falei, presta atenção, eu falei assim, Deus, em uma das orações, assim, foi um pensamento muito rápido. Eu tava pedindo, né, sobre a prova, eu falei, Deus, o tema podia ser xenofobia, né? Tipo, eu pedi pra ele que o tema fosse xenofobia. Aí eu lembro que, assim, um segundo depois que eu falei isso, eu falei, mas não vai ser, porque eles não costumam colocar esse tipo de tema. Foi, e eu, quando eu tava no carro, aí eu falei bem assim, eu espero, Senhor, por favor, que caia um assunto que eu tenha uma base de conhecimento boa, que seja um assunto que eu tenha realmente conhecimento. E aí, quando eu olhei, eu fiquei... Gente, a prova era xenofobia, cara. E eu lembro que eu ia chorar mesmo, só que eu falei, não, Isa, se contém que você tem uma prova inteira pra fazer. Sabe, foi tão bom pra gente, porque assim, nossa, Deus, ele, além de nos acalmar pra fazer a prova, ele ainda nos deu um tema que a gente sabia fazer. Ou seja, então, aquele tema era nosso, tipo, aquela prova era nossa, pra gente sabe? passar, realmente a gente tinha que passar. E eu falei, nossa, Isa, nem tô pensando mais nessa prova. A gente tava tipo, muito tranquila, porque a gente falou assim, cara, a gente vai passar. E então a gente fez a prova no dia 22 e no dia 3 de outubro, saíram os resultados, se a gente tinha passado ou não. Vestibular da Unasp, então a gente ficou durante esses dias que estavam, né, chegando, a gente já ficava um pouco mais apreensivo, porque tipo, vai ser o resultado, é agora, a gente vai saber se a gente passou, se a gente não passou e tal. E já tinham saído do gabarito, e a gente já tava tipo, ai meu Deus, e agora? A gente tem que ver quanto deu na redação e se a gente passou. Eu acordei de manhã e apareceu um moço lá em casa que ele ia fazer uma coisa pra minha mãe. Quando ele foi embora, aí eu lembrei, caramba, é hoje que saiu o resultado. Eu entrei lá no site, aí eu fui ver, aí fui lá procurar o meu curso, fui procurar o curso da Isa. Aí eu olhei assim e falei assim, não, cara, não acredito. Aí eu fiquei, tipo, super feliz, mandei mensagem pra ela, só que eu acho que ela tava dormindo. Eu acordei, tipo, como era feriado, então eu acordei, acho que era meio-dia. E eu lembro que, cara, foi muito engraçado. No momento que eu abri os meus olhos, assim, meu coração começou a bater muito forte. Eu levantei, peguei meu celular, entrei no site, quando eu vi, a gente passou na prova, cara, a gente passou no vestibular, deu tudo certo. Deus, ele se alegrou com essa nossa ação de depositar tudo nas mãos deles e confiar nele, fazer tudo pra obra dele, e no final ele recompensou a questão, a gente. assim, não foi nem a questão da gente passar, mas foi a questão todo esse processo. Todo o processo, por exemplo, a gente ter ouvido a voz dele, não tipo assim, eu vou ler aqui, eu sinto, não, mas tipo, a gente sentiu realmente ele falando com a gente, foi como o processo realmente aconteceu, que foi as pessoas que ele mandou, sabe, todo aquele sentimento que a gente tava sentindo, os versículos que a gente tava lendo, que não era porque, tipo assim, eu vou ler um versículo hoje falando sobre isso pra eu não ficar desse jeito. Não, era tipo assim, do nada, sabe, aparecia esses versículos. Então não foi a questão da gente ter passado, mas a questão de Deus estar acalmando o nosso coração durante esse tempo que a gente ia fazer a prova, durante todo o processo que aconteceu. Sim, e aí a gente terminou, a gente viu o resultado e tipo, cara, a gente passou e tipo, Deus ajudou a gente, isso foi muito incrível. E eu lembro que quando terminou, né, a gente tava já voltando pra casa, né, voltando pra cá, pra Corumbá. Eu lembro que eu mandei mensagem pra um amigo meu, ele falou assim, Isa, conta isso que aconteceu com você. Ele falou assim, Isa, você precisa gravar esse vídeo e colocar no canal. E aí eu falei, tá, eu vou gravar. E eu acordei no dia de hoje e falei, vou gravar esse vídeo. Falei, a Vitória não vai estar aqui, então eu vou gravar, vou citar ela, vou citar o Esther e o Vinícius, igual a gente fez. Aí eu tava já saindo do banho, essa guria que chega aqui em casa. Aí eu falei, pronto, vou fazer um vídeo com ela. Fica aqui, Vitória, a gente precisa gravar. A gente vai gravar. E tipo assim, cara... Ela me prendeu aqui, gente, sobre cárcere de privado, sabe? E aí eu fui obrigada a falar todas essas coisas pra vocês. Gente. Mas assim, aí... Então é isso, a gente só queria, através dessa nossa história, que foi muito incrível pra gente, a gente espera que tenha te animado. Porque a gente não sabe as lutas que você tem vivido, o que tem tirado seu sono, o que tem te feito ficar ansioso. E a gente só queria dizer, gente... A gente aprendeu a confiar em Deus, a gente aprendeu a entregar nas mãos dele. A partir do momento que a gente começou a confiar em Deus, aconteceram todas essas coisas que a gente disse pra vocês. E por final, ele fez com que a gente passasse na prova. Então, gente, confie nele, porque no final vai dar tudo certo, conforme a vontade dele. Realmente, quando a gente coloca as nossas ansiedades, todas as nossas angústias perante Deus,
ele nos ajuda, sabe? E mesmo que, por exemplo, assim, eu não tivesse passado, mas ele cuidou de mim durante esse processo em que eu, antes de fazer a prova, durante todo esse processo, então eu tava ficando tipo assim, olha lá, Deus tá falando comigo. Ele mostrou que ele tava se importando com a gente, sabe? Nos mínimos aspectos ele tava presente, ele tá presente, né? É uma coisa, tipo assim, de louco mesmo. A gente tipo, sente esse carinho dele, sabe? Ai, é tipo, muito a gente bom. tá aqui, alguém chegar aqui no quarto e falar assim, ai, Isabela, isso e aquilo, sabe? Tipo assim, Deus mandar aquela pessoa falar. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse testemunho, isso mexeu muito no coração de vocês, dá uma curtida, porque isso ajuda muito o canal. E se você quiser, compartilhe também nas suas redes sociais. Talvez você não esteja passando por isso, mas você saiba que tem pessoas que estão passando por esse momento, sabe, de Enem, de vestibular, dessas coisas. Então, assim, se isso for ajudar eles, por favor, compartilhe, porque, então, se vocês quiserem também compartilhar um pouquinho do que aconteceu com vocês, pode colocar aqui no comentário, que eu vou estar mostrando também pra Vitória. E vai ser muito bom essa interação da gente, pra gente poder trocar histórias, né, trocar testemunhos, e vai ser muito bom. Espero que esse testemunho possa ajudar alguém que tá passando, né, por essa mesma situação, e que vocês não desistam dos sonhos de vocês, sabe? Não desistam das coisas, por mais grandes que elas possam ser, mais difíceis possam ser, mas se você confiar em Deus, Ele vai curar seu coração, Ele vai te ajudar, Ele vai realizar todos os seus sonhos. E mesmo se Ele não realizar os seus sonhos, é porque você não tá sonhando os sonhos de Deus. E você tem que sonhar os sonhos de Deus para que Ele realize os sonhos, sabe? Então é isso, gente, esse foi o vídeo. Foi assim que Deus planejou com que nós passássemos na prova da UNASP, e agora a gente passou. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo, Beijo, gente. tchau! Tchau!